Pois pessoal, mais um vídeo e vamos agora falar sobre adubos orgânicos e adubos químicos. Ainda sobre os adubos químicos, apesar de todos os componentes que existem disponíveis aos fabricantes, eles parecem que querem convencer-nos a usar grandes quantidades de nitrogênio. Porquê? Sim, a planta realmente precisa de grandes quantidades de nitrogênio, mas será que precisa mesmo? O nitrogênio faz parte do ar que respiramos e cerca de 78% desse ar é nitrogênio. Mas com tanta abundância de nitrogênio no ar, porque é que as plantas não absorvem esse nitrogênio em vez de tentarem absorver o nitrogênio do solo? Isso tem a ver com a evolução das próprias plantas. As plantas, nos tempos primordiais, tinham grandes quantidades de dióxido de carbono, para além de nitrogênio, e ao longo de milhões de anos, a atmosfera foi sendo convertida exatamente pelas plantas. Atualmente, o ar que respiramos contém mais ou menos 20,9% de oxigênio, 78,1% de nitrogênio e cerca de 1% de outros gases. Por exemplo, o argônio, o dióxido de carbono, o hélio, o neónio. Foi uma grande diferença que a grande maioria das plantas ainda não acompanhou na parte da evolução. Mas para todos os efeitos existem algumas plantas que realmente absorvem nitrogênio do ar. Por exemplo, as leguminosas, que o fazem através da fixação biológica de nitrogênio. Vamos então falar nos casos típicos. Nos adubos químicos, o nitrogênio é na realidade produzido retirando do ar e que depois é preso numa substância que o consegue absorver. Um bom exemplo disso é a ureia. A desvantagem dos adubos químicos é que eles dissolvem facilmente com a água. Até parece bom, mas o nitrogênio perde-se, por exemplo, quando chove. É por isso que eu costumo ensinar que não se deve aplicar tudo de uma única vez. Deve-se ir aplicando gradualmente conforme as necessidades da planta. Do outro lado, nós temos os adubos orgânicos. São os resíduos orgânicos que nós usamos como adubo. Por exemplo, o resto de alimentos, o resto de podas ou produtos de origem animal. Por exemplo, mesmo o animal morto pode ser utilizado. Depois também todos os subprodutos de excrementos e assim que também são utilizados. A grande diferença é que um adubo orgânico se vai compondo ao longo do tempo, mas gradualmente. Porém, isso pode ser uma grande vantagem, mas também pode ser uma grande desvantagem. Então vejamos. Geralmente quando adubamos já dentro de um vaso, se o adubo ainda não estiver bem decomposto, pode queimar as raízes da planta, podendo mesmo chegando a matar. O outro ponto é, como o adubo orgânico vai libertando muito lentamente todos os componentes, a planta só tem disponível os componentes conforme eles vão sendo então libertados. Por outro lado, como o adubo orgânico demora mais tempo a libertar os seus componentes, a planta demora mais tempo a reagir e a desenvolver. Numa planta, o primeiro componente é o carbono. Logo de seguida vem o nitrogênio, que é utilizado para criar aminoácidos, proteínas e partes das células das plantas. O nitrogênio basicamente define se a planta cresce ou não. Sem ele, nem a clorofila é formada e assim a planta não faz fotossíntese e então a planta começa a definhar. Porém, apesar da planta usar o nitrogênio em grandes quantidades, não quer dizer que ele seja unicamente o mais importante e só temos que dar nitrogênio. Na teoria, todos os componentes têm a mesma importância, uma vez que faltando um dos nutrientes, a planta começa a ter problemas e não se desenvolve.
Basicamente, a conclusão é: não vale a pena estarmos a usar grandes quantidades de um componente, como por exemplo o nitrogênio, e esperar um milagre por parte da planta. Mas então, como sei o que é que a planta precisa? Então aqui nós temos os factos sobre os adubos e sobre os fertilizantes. O primeiro é que aduba mais mata e aduba menos apenas não ajuda a planta a desenvolver. O primeiro é que aduba mais mata e aduba menos não ajuda a planta a desenvolver-se. Porém, aduba mais pode queimar as raízes, inutilizando até a planta, que deixa de conseguir absorver água e nutrientes. Isto porque os adubos estão concentrados em formatos de sais que podem salinizar basicamente aquela mistura. Isto vai provocar uma desidratação da planta, principalmente nessas áreas de acumulação desses sais, podendo então provocar a morte da planta. O segundo facto é adubos desnecessários. A ideia é dar nutrientes à planta que esta não tem disponíveis naquele local onde cresce. Ou porque o local foi lixiviado, lavado pelas águas, ou então porque realmente esse solo não contém nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta. Outro exemplo é aplicar o adubo na época errada, por exemplo, na época das chuvas, é um gasto desnecessário, uma vez que esse adubo, o fertilizante, será lavado, lixiviado do solo. Um outro exemplo é quando se coloca um determinado adubo que contém componentes que claramente não são necessários à planta para o problema que a planta tem. Por exemplo, às vezes tem quem aplique fertilizante quando está completamente claro que a planta precisa é de água, ou então está sob ataque de insetos ou de fungos. O terceiro ponto é que a matéria orgânica é naturalmente um adubo de libertação lenta. Basicamente é quase essencial que a terra tenha matéria orgânica suficiente que, com o passar do tempo, essa matéria decompõe-se e fornece os nutrientes necessários à planta. É como se estivéssemos a adubar diariamente, mas de uma forma segura. Deitar fora os restos das podas ou os restos da cozinha é estar a deitar fora um potencial através da compostagem que pode equilibrar as perdas nas nossas plantas. Mas novamente, cuidado, que matéria orgânica em decomposição pode queimar as raízes. Quarto ponto. As plantas absorvem adubos pelas folhas. O natural é nós aplicarmos os adubos na terra, que é para as raízes poderem absorver e levem os nutrientes para serem processados no resto da planta. Mas sim, alguns adubos podem ser pulverizados nas folhas. São chamados os adubos foliares. Basicamente é uma tentativa de forçar a entrada desses componentes na planta e obter uma reação mais rápida por parte dela. O interessante é que isto é mais verdade para algumas espécies do que para outras. E basicamente funciona muito bem para orquídeas aéreas, tilânsias e outras do género. Para outras espécies arbustivas ou árvores, a quantidade usada foliarmente é tão pequena que não compensa. 5. Todas as plantas precisam de NPK. Estes são os nutrientes essenciais para a planta: nitrogênio, fósforo, potássio. O nitrogênio é na realidade usado em maior quantidade, mas é muito importante saber que a planta precisa de outros componentes para viver e ser saudável. Os micronutrientes, apesar de serem necessários
em quantidades reduzidas têm de existir. O cobre, o molibdênio, o manganês, ferro, zinco, cloro, magnésio, boro, cálcio, enxofre e o cloro. 6. Nem todos os adubos são absorvidos pela planta. As plantas têm um ritmo, uma frequência de alimentação muito própria. Tudo influencia. A água, a luz, a temperatura, etc, etc. É por isso que as plantas crescem muito bem numa determinada localização, mas depois não crescem noutra. Os próprios componentes podem reagir com outros e formar algo que a planta não consegue absorver. Os componentes, por exemplo, também podem estar a ser lavados ou lixiviados com a água da chuva e não estarem a ser aproveitados. Outro fator de influência é o pH, ácido ou alcalino. pH. Falamos então um pouco sobre o pH do solo. Como eu disse anteriormente, as principais perdas de nutrientes são resultados da lixiviação que são escoados para fora do alcance da planta. Por exemplo, em solos ácidos, um truque é utilizar calcário para reduzir a lixiviação. Uma mistura de cal, hidróxido de cal ou carbonato de cálcio podem ser aplicados em quantidades reduzidas, se estivermos a falar em vaso, para manter o solo mais alcalino. Isto porque, ao tornar o solo mais alcalino, porém, a redução da lixiviação pode nos levar a que outros componentes fiquem disponíveis em menor quantidade. Vejam então esta figura a seguir. Aqui nesta imagem podemos ver que o pH influencia no solo a disponibilidade de nutrientes em solos orgânicos. A espessura da área indica o grau de disponibilidade do nutriente para as raízes das plantas. É interessante verificar que existe um ponto comum em que todos estes nutrientes estão disponíveis na área dos 5,5 a 6,5. Também podemos verificar que em solos ácidos a disponibilidade de alguns componentes é bastante reduzida, vemos lá em cima nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, por aí fora, enquanto que em solos alcalinos eles têm uma maior disponibilidade. Contudo, se houver excessos, tanto de um lado como do outro, esses componentes acabam por ser reduzidos de um lado ou do outro, conforme a alcalinidade ou acidificação do solo. Este é o vídeo de hoje. Tem aí a área de comentários que é para usar. Comentem, digam que truques utilizam, deem aí um gosto, subscrevam no canal, digam coisas. Estamos aí. Este é o vídeo de hoje. Tem aí a área de comentários. É isso. Tá bem.